Boa noite, turma. Olha só, vamos dar aí mais uma continuidade aí no assunto que nós vamos tratando aí na disciplina de associativismo e cooperativismo. Na aula de hoje, eu vou falar sobre cidadania e governança global. Vou abordar um pouco o assunto sobre ONGs e outras formas de ação, para encerrar aí o tema sobre organizações sociais. O que é governança global, né? A governança global é essa soma de maneiras pelas quais as pessoas aí, os indivíduos, as instituições, sendo públicas ou particulares, administram os interesses. É um processo contínuo pelo qual interesses conflitantes ou divergentes começam a ser solucionados, né? E assim adota-se uma ação cooperativa. Então, é um processo que acontece no mundo inteiro. A governança global envolve tanto organizações governamentais como organizações não governamentais. Então a gente tem aí movimentos de cidadania, corporações multinacionais, os mercados de capitais, as organizações governamentais propriamente ditas e as organizações não governamentais, as ONGs, que é praticamente o foco da aula. Bom, interagindo com todos eles, né, encontram-se aí os meios de comunicações global. Então, e o que é globalização, né? A globalização é um processo que integra a economia e a cultura mundial. A globalização só se tornou possível com os avanços aí da revolução técnico-científica e informacional, né, que iniciou aí na década de 1970. E aí as redes de comunicação acabaram sendo uma coisa essencial aí para o desenvolvimento da globalização, que possibilita aí essas novas formas de organização da população. Não só essas que a gente veio estudando no decorrer da disciplina, mas muitas outras formas, né? A organização da população, né? Ela, no contexto da globalização, ela acaba sendo baseada por uma uniformização, né? O indivíduo não percebe dificuldade de participação na organização da sociedade global, porque você consegue uniformizar. As informações chegam até os indivíduos, até as pessoas, sem que elas percebam. Elas não têm dificuldade de participar desse tipo de organização social. A internet, com essa diversidade de informação que ficou disponível e aí passou a influenciar os mais variados grupos, né? É um dos instrumentos que permite essa globalização e organização da população nesse contexto. A tecnologia acaba abrindo novos caminhos de organização da sociedade, né? E consegue ter a capacidade de mobilização, né, de milhares de pessoas ao mesmo tempo. A globalização, né, e a sociedade da informação é o que a gente tem hoje, né? Ela é baseada nessa circulação da informação. Então surge assim uma sociedade da informação. Então a gente tem um mundo globalizado, onde as informações fluem rapidamente através de instrumentos como a internet, e a sociedade acaba se informando, né, de maneira muito rápida e se organizando, né, em termos de alguns assuntos de uma maneira muito veloz. E para a sociedade avançar, a gente tem que ter acesso às tecnologias de informação e comunicação, TV, rádio, internet, que aí estão presentes no nosso cotidiano e são instrumentos indispensáveis hoje na comunicação pessoal, na comunicação do nosso trabalho cotidiano, inclusive do produtor rural, e na nossa comunicação de lazer, né, nas questões de lazer. Então essas tecnologias, né, que eu citei, entre outras, permite, né, uma sociedade mais informada e organizada em torno dessas informações. Então a gente tem que ver, né, que há um novo paradigma de sociedade que está baseado nesse bem precioso que é a informação. Então o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, né, tem a informação como um meio de criação de conhecimento que desempenha esse papel aí
inclusive na produção de riqueza, na contribuição do bem-estar, na qualidade de vida dos cidadãos, né? Então a internet hoje, ela acaba sendo um instrumento, né, inclusive de comércio, né, dessas informações. A gente acessa na internet, por exemplo, um anúncio de televisão e de repente uma outra mídia social tem como se fosse uma avalanche de anúncios depois relacionado àquilo que você tinha pesquisado anteriormente em um outro local, né? Então, por quê? Porque as informações acabam ficando preciosas e acabam sendo difusão muito rápido, né? Difundida. Bom, a gente tem hoje uma rede de informação nessa era da globalização, né? Um fluxo de informação, fluxo que envolve inclusive capital, né? Financeiro, virtual, é uma infraestrutura de comunicação eficiente, né? Exemplos aí nessa era da globalização, a gente tem aí código de barra, né? Caixa eletrônico, comunicações instantâneas aí via internet como WhatsApp, e-mail, né? A leitura dos códigos de barra dos supermercados, né? São apenas alguns exemplos que a gente consegue um processamento e uma circulação com meio de computador, com meio de antena de satélite, linha telefônica, muito rápido de informação, né? Então, a gente pesquisa algo hoje no Google ou em um outro aplicativo e rapidamente essa comunicação instantânea, né, já te leva a outros links, a outros caminhos. E um dos exemplos mais significativos do exercício da cidadania nessa escala mundial, nessa era de globalização, né, nessa era onde tem uma governança global, é a atuação dessas organizações não governamentais, das ONGs, né? E quando fala em ONG, a gente tem o Greenpeace na nossa mente, né? O WWF, que são ONGs, né? Muito importantes, não governamentais, voltadas para a questão ambiental. Nós vamos ter também, né, por exemplo, uma associação que chama a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, né, que também é uma sociedade sem fins lucrativos, como as outras que nós estudamos anteriormente, democrática, né, antirracista, que congrega várias organizações contra todas aquelas formas de discriminação, desigualdade, né, que buscam aí construções sustentáveis, modos de vida sustentáveis, né? Então, é uma forma, né, de atuação em escala mundial, né, da cidadania. As organizações não governamentais, elas são entidades do terceiro setor, ou seja, são da sociedade civil, são de caráter privado, a função é desenvolver trabalho sem fins lucrativos. A área de atuação das ONGs são bem diversificadas, são sociais, saúde, ambiental, grupos de proteção à mulher, tratamento de dependentes químicos, e muitas delas surgem para suprir alguma ausência do Estado em alguns serviços que ele não consegue alcançar. Então, os projetos desenvolvidos pelas ONGs acabam sendo financiados pelas próprias organizações, por meio de doação dos sócios, além de receber apoio institucional, tanto público como privado. Então, as ONGs, elas pertencem ao chamado terceiro setor. Do ponto de vista formal, a ONG ela é constituída pela vontade autônoma de mulheres e homens, né, que se reúnem com uma finalidade de promover objetivos comuns de forma não lucrativa. A nossa legislação prevê 3 formatos institucionais para ONGs, né, sem fins lucrativos, com essas características. Pode ser associação, fundação e organização religiosa. Por não possuir, né, esses objetivos confessionais, a ONG ela é uma organização civil ou uma fundação privada. E nem toda associação é uma fundação e uma ONG. Por princípio, a ONG ela não está atrelada ao governo nem tem fins lucrativos, mas apesar disso, elas são muito dependentes de verbas governamentais
e suspeitas muitas vezes de desviar parte dos recursos recebidos. Então tem uma polêmica muito grande em cima das ONGs. A ONG se diferencia de uma associação porque ela tem um caráter social. As associações visam o interesse em comum das pessoas. Por exemplo, um grupo de agricultores tem um interesse em comum em melhorar a cadeia produtiva do leite. Então, os produtores de gado leiteiro se reúnem e vão procurar um resfriador melhor para fazer a refrigeração do leite do grupo, né, do coletivo, e conseguir barganhar melhor preços diante do laticínio. Já a ONG, ela vai lutar por questões diferentes, do tipo problemas, por exemplo, os animais domésticos como gato e cachorro que ficam na rua, que não tem lar, por exemplo, questões de racismo, né? Outras questões que são mais assim negligenciadas pelo Estado. No Brasil, essa expressão, né, está relacionada com organizações que surgiram aí lá na década de 80, mais ou menos, que apoiou aí organizações populares com o objetivo de promoção da cidadania, defesa de direitos e luta pela democracia e política social. As primeiras ONGs nasceram com essa sintonia e dinâmica com os movimentos sociais, com ênfase em trabalhos de educação popular, de atuação na elaboração e controle das políticas públicas. A gente tem ONGs, inclusive, também relacionadas a questões de saúde, né? Pessoas que querem levar medicina, médico, medicamento, serviços odontológicos a lugares onde o Estado não alcança. Também acontece isso, né? Então, com esse preceito, né, de defesa de direito, de promoção da cidadania, que surgiram as ONGs. O conceito de ONG, né, é aquele realizado, né, um grupo organizado sem fins lucrativos, constituído de formal, autonomamente, né, por ações de solidariedade. Então, no campo que as políticas públicas, né, pelo legítimo exercício das pressões, né, acabam deixando pessoas excluídas das condições de cidadania, como eu disse antes, né, onde às vezes não chega uma vacina, não chega comida, alimento, então combate a fome, a pobreza, animais abandonados. Então são esses tipos de ações solidárias que atuam as ONGs. Ela adivinha essa expressão, né, do inglês Non-Governmental Organization, né, então organização não governamental, tem sua origem na ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que surgiu lá na década de 40, logo depois da guerra, né, quando foi designada a primeira vez. E para a gente entender, há uma diferença entre ONGs e demais associações. Então, no sentido político da expressão, né, a diferença em relação às demais associações sem fins lucrativos é que as ONGs, elas são consideradas de não utilidade pública, né? Ou seja, o efeito da sua ação, né, são prerrogativas de missões, né? Então a gente consegue saber que elas são organizações formais, mero agrupamento de pessoas, né? Mas para alcançar estruturalmente formal, constituída para alcançar determinados objetivos ou determinadas missões, né? Diferente de interesses em comuns, como são as associações. Acrescento ainda que organizações sem fins lucrativos, né, alguns autores acrescentam que realizam atividades e projetos, né, na chamada área política, de desenvolvimento, contribuir com a erradicação de condições de vida desigual, injusta, sobretudo em países pobres. E ONGs, elas podem apoiar grupos de movimentos populares, né, que nem o mercado, o capital, e nem o Estado são capazes de apoiar. Por exemplo, recuperação de drogados, né? Muitas ONGs trabalham com isso, né? Então, alcoólatras, né? Mulheres que sofrem violência, esse tipo de ação que é o foco das ONGs, né? Missões. E que são aqueles setores? Já que eu disse que
as ONGs são do terceiro setor? Bom, quanto aos setores, o primeiro setor é o Estado. Então a gente entende por esse nome um ente com essa personalidade jurídica, direito público, encarregado aí das funções essenciais, particulares, como justiça, segurança, fiscalização, políticas públicas. Então é o Estado. Esse Estado pode ser o país, né, pode ser as federações, né, ou pode ser os municípios, tá? Que estão responsáveis diretamente por esse aspecto aí, de justiça, segurança, fiscalização, políticas públicas. O outro setor é o segundo setor, e é compreendido por organizações de mercado. São pessoas físicas ou jurídicas que são de direito privado, encarregadas pela produção, né? Então, pela comercialização de bens, pela prestação de serviços, tem como escopo o lucro, o enriquecimento do empreendedor. Então, a gente está aí, os agricultores são pessoas que pertencem ao segundo setor, são produtores de alimentos, né? O terceiro setor, é onde estão presentes as ONGs, é aquele que congrega essas organizações, que embora presta serviço público, muitas vezes, embora produza e comercializa bens, elas não são estatais, elas não visam lucro financeiro com os empreendimentos efetivados, né? Elas visam interesses em comuns, elas viram melhoria da qualidade de vida, alcançar objetivos e missões, né? Então elas estão instituídas por associações, por sociedades sem fins lucrativos, por fundações, né? Mas elas não têm o CNPJ, a pessoa, a natureza jurídica, não visa lucro, né? E sim apenas beneficiar as pessoas terceiras, né? Então, por isso elas pertencem ao terceiro setor. O que eu tinha para falar na aula hoje era isso, né? Para a gente entender um pouco mais o papel das ONGs, a diferença de ONG para associação, né? Que às vezes há uma confusão muito grande, as pessoas confundem, né? Então, qualquer dúvida, me procurem aí no meu telefone, no meu WhatsApp, que eu vou estar sempre aí à disposição. Foi um prazer dar aula para vocês.